Gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o convite. Esse tema, né, que nos é tão caro, especialmente para mim. Vi algumas carinhas conhecidas, mas para quem não me conhece, meu nome é Juliana Chão, eu sou psicanalista e eu estudo feminino aí há uns bons 8 anos. Então, é um tema que me interessa muito. E a minha leitura e a forma como eu vou construindo passa também por um atravessamento de um estudo de gênero. Então, eu entendo que a gente trabalha com a psicanálise, então a gente vai trabalhar com o sujeito do inconsciente, mas eu acho violento a gente separar o gênero e a materialidade do corpo de uma escuta. Então, eu acho que vocês vão ver um rastro disso, assim, na minha fala, né, que tem essa leitura da psicanálise, considerando também esse recorte de gênero, esse estudo de gênero, é algo muito presente nos meus estudos. Atualmente eu estou escrevendo meu projeto de mestrado sobre o que leva as mulheres à submissão, que é uma questão que me provoca muito, e acho que dá para a gente partir para pensar logo na resposta que Freud vai dar, né, porque Freud, diante dessa pergunta que atravessa tanto ele, que a gente herda como sintoma, né, do que querem as mulheres, o que é a mulher, Freud vai costurar uma resposta, né, ele chega ali num significado, né, e aí eu acho que como uma clínica lacaniana, a gente pode partir do significado para abrir, né, para fazer corte nisso, para a gente pensar esse feminino. E aí a proposta, né, inicial, é que hoje eu quero provocar que a gente pense se a gente na clínica está escutando mulheres ou se estamos buscando a mulher, com esse azão maiúsculo, né? Essa mulher ideal, essa mulher ideal no sentido lacaniano mesmo, essa mulher da imagem, né? Essa mulher da idealização, dessa imagem estática, de mulher morta, né? Porque uma imagem tá ali, né? Tá fixada. Então, eu trago a provocação se estamos abertos a escutarmos mulheres plurais na clínica, ou se nós estamos buscando comprovar a teoria, né? Se a gente está escutando histéricas ou obsessivas, complexos de masculinidade, invejas do pênis, ou se a gente está ali realmente com uma escuta flutuante. Porque desde Freud a orientação não é sobre uma atenção fixa, né? Não é procurar escutar algo determinado ali. E eu vejo o feminino, eu tenho essa leitura do feminino, justamente como isso que escapa, né, Lacan vai dizer que é isso que escapa à lógica fálica, que não está toda inscrita à lógica fálica, né, então a mulher está não toda referida. Isso me faz pensar que então a psicanálise não vai dar conta de teorizar. A clínica vai ser soberana, e além disso, a clínica feminina, ela vai exceder também essa escrita psicanalítica, que é uma escrita que está inscrita no simbólico, e num simbólico, eh, estruturado a partir do falo. Sabemos com a leitura lacaniana de que o falo não se refere ao membro, mas nós temos um imaginário que, exercendo a função dele, nos fixa nesse lugar. Então, nós podemos escutar as mulheres com as suas mais variadas representações fálicas e escutar isso de um lugar talvez enrijecido, de um lugar talvez não aberto a escutar mesmo o que pode surgir. E esse tema me surge de uma frase de uma psicanalista maravilhosa, que eu tenho a honra de ser amiga, que é a Luísa Sabadini, que ela escreveu uma vez que vocês agradecem a Freud por ter escutado as histéricas. Eu agradeço a Ana O por ter pedido ele para calar a boca. Então é por aí que eu quero traçar um pouco para a gente pensar, inclusive começando a pensar que Freud, ele é tomado por sua época. Mas e a gente? Né, quais são os ideais de hoje? Inclusive os ideais para o feminino, tá. E aí pensando hoje o que eu ia transmitir para vocês, como eu ia falar, eu fui eu retornei lá nos textos de Freud sobre os estudos sobre a histeria. E aí é interessante a escrita de Freud lá, porque é uma escrita muito arcaica ainda.
né, é uma escuta uma escuta aonde não havia ainda uma teoria estabelecida. Então a gente vê algo do Freud ali, né, como esse historiador, né, que ele tem essa veia, assim, né, de escutar, de escutar, de escutar e de abrir esse discurso. Tem algo desse lugar historiador de Freud, mas algo que eu acho que tem muito para a gente aprender ali, é que por Freud ainda não ter construído uma teoria, ele não escutava buscando relacionar o que ele ouvia enquanto sofrimento a causas. A masoquismo, a inveja do pênis, a complexo de masculinidade. Ele não estava ali interpretando aquela que ele vê no primeiro momento, né, de uma frustração intelectual, porque ele se dá conta de que as mulheres tinham uma capacidade intelectual e criativa que não encontrava destino. E aí muitas delas convergiam em sintomas histéricos. Aparecia ali, né, não só essa questão dessa frustração sexual, mas as mulheres ali na época de Freud, eram mulheres que estavam vivenciando uma algo ainda dessa era vitoriana, né, que trazia as mulheres nesse lugar de ter que ser o anjo do lar, de ter que ser a esposa abnegada, de ser aquela que diz obrigada ao homem, né, vai dizer Colette Solé. Mas elas também estavam sendo convocadas a um lugar de estudar, um lugar de intelectualidade. E aí, diante disso, essas mulheres ficavam diante de um impasse, porque não havia espaço para que isso fosse colocado, né? Os caminhos, os destinos possibilitados por essas mulheres eram muito estreitos. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com esse Freud, que é um Freud ali que estava aberto a escutar o que vier. Tem ali, né, uma curiosidade, ele estava tentando formular uma teoria, mas tem algo dele ali que é uma genuína curiosidade em escutar o que vier. E aí a gente pensa que, para escutar o inconsciente, a gente tem que estar disposto, não sei se é a melhor palavra, mas a se surpreender, a se surpreender com o que vier. E claro, né, Freud tem suas limitações também, como todos nós temos, né, pela nossa própria história, pelo nosso próprio sintoma. O pensamento do Freud, a gente sabe que ele vai estar como um pensamento muito revolucionário, né, ele vai na contramão das certezas estabelecidas de sua época, porém isso não impediu que em alguns pontos, inclusive os que o tocavam muito de perto, né, ele escutasse isso atravessado pelo discurso corrente da época dele. Então Freud vai escutar como um homem do século XIX, atravessado pelos discursos dominantes de sua época. Mas e a nossa época? Porque nós não estamos mais ouvindo mulheres vitorianas. Apesar de o que eu tenho construído no mestrado, é que a gente vive um retorno disso, né, uma herança maldita, no sentido maldito mesmo, não simbolizado, assim, ideais recalcados que retornam nos discursos conservadores, que retornam nos discursos neoliberais. E este é um ponto que eu queria levantar para a gente pensar também, que se Freud ele estava ali atravessado por esses discursos do século XIX, hoje nós vamos escutar mulheres atravessadas pelo feminismo, mulheres atravessadas por ideais neoliberais, algumas atravessadas pelo conservadorismo. E como que a gente vai escutar isso, né? Sem a gente escutar a partir da moral. Entendemos, né? Teoricamente, a gente entende que a escuta psicanalítica, ela não se norteia pela moral, ela se norteia pela ética. Mas e se a gente escuta a partir de um ideal da nossa época, de, por exemplo, que as mulheres têm que ser independentes e que as mulheres têm que desejar, e a gente chega com uma mulher dizendo, por exemplo, que ela quer depender financeiramente do marido, que ela quer ter filhos, que o grande sonho da vida dela é, é se casar, que a vida dela vai estar resolvida se ela encontrar um amor verdadeiro, que também são possibilidades. Mas o que eu quero levantar para gente é que a importância de escutar isso, não como bem, foi o que Freud disse, né, a saída para a mulher lidar é realmente com a feminilidade.
Porque através dessa feminilidade performada é que ela vai, reconquistar o falo, né. Ela não pode ter, mas ela pode ter um homem que tenha. A gente vê os efeitos disso ainda hoje, né. Freud ele vai descrever algo, né, ele não prescreve, ele descreve uma sociedade. E a gente vê o quanto que as mulheres ainda são colonizadas, pelo amor. Eu concordo muito com Freud quando ele vai dizer que as mulheres elas não vivenciam o complexo de castração, mas elas vivenciam esse medo da perda do amor. A gente ainda escuta isso na clínica. Só que se escutarmos a partir da pura teoria, a gente não vai escutar o que essa mulher pode escrever a partir do próprio corpo, a partir da própria experiência. E aí vamos escutar nessas caixinhas, né. Ah, a lá histérica demandando amor. Ou aparece outros símbolos fálicos, né, na neurose obsessiva, mais símbolos fálicos ligados socialmente ao masculino. Ah, olha lá, uma obsessiva com problemas com dinheiro, né. Então, é preciso que a gente retome um pouco disso também, porque esse feminino como isso que excede, ele vai aparecer em ato, ele vai aparecer num discurso próprio. E não nesse discurso viciado, nesse discurso marcado, porque senão a gente vai querer escutar a psicanálise naquilo que as pessoas estão dizendo, principalmente as mulheres. E aí, gente, sintam-se à vontade também, tá, para mandar no chat, para questionar, para a gente repensar algum ponto, para voltar alguma coisa, tá? Pra gente ir fluindo aqui. Então é interessante a gente notar que nesse primeiro momento das elaborações do Freud, como ele não estava ainda calcado ali numa teoria tão enrijecida, né, tão tentando comprovar, a gente vê, por exemplo, a grande falha do Freud com Dora foi algo disso. Freud não escutou Dora, Freud teorizou Dora. Tadinho, Então teorizou agora. quando a gente pensa nesse risco de estar ensurdecido, é que realmente a gente não vai estar ali para escutar. Então uma escuta que, quando a gente vai, teorizar um caso, quando a gente vai, né, formalizar um caso, a gente vai pensar na sexuação, a gente vai pensar complexo de Édipo, a gente vai pensar nos matemas lacanianos que nos ajudam tanto. Mas quando a gente está escutando, é importante que a gente esteja escutando. E é uma escuta flutuante. E é uma escuta que está disposta a se espantar, né, a ficar surpresa com aquilo que escuta. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber mais sobre a feminilidade, que Freud queria dizer sobre a saída da mulher ser feminilidade. Sim. Então, a mulher freudiana, ela é o desenho da mulher vitoriana. Para quem não tem muita familiaridade com esse, recorte da história, a gente vai ter um período vitoriano que é um período de muita repressão sexual, para os homens e para as mulheres no geral, mas sabemos, né, que isso vai, mais forte para as mulheres, e aí a gente tem uma radical separação entre a mulher para casar e a mulher da rua, né, a garota de programa, a prostituição. Então a gente vai ter na mulher para casar, aqui a gente tem escritos médicos dessa época, que diz, por exemplo, que a mulher honesta não goza, que a mulher honesta não sente desejos sexuais. Então, o contato sexual era puramente para procriação. Então, o Freud, ele tá ali construindo a teoria dele no meio disso, tendo as histéricas como essas que vão desorganizar esse discurso, né. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Helene Sioux, que ela vai trazer justamente isso, que a escrita feminina é uma escrita que desorganiza. Então tem uma escrita simbólica masculina, né, um discurso dominante ali, dizendo que o sexual da mulher não existe, isso era dito ali nesse né, século XVII, século pouquinho do perto do século XX ali. Então Freud nasce no meio disso. Então, para Freud, a feminilidade é um truque, é uma posição que a mulher se oferece como sacrifício ao homem em troca de um filho. Então Freud vai dizer: a mulher,
ela vai passar. O homem ele consegue se descolar do outro materno, né, mais facilmente, porque ele se identifica com o pai, e ele vai ter medo de continuar desejando a mãe e perder o piu-piu dele. Já a menina, ela fica com a esperança, isso na teoria de Freud, ela fica na esperança de que o clitóris vai crescer e vai se tornar um pênis. Só que isso não acontece. Quando a menina se sente lesada pela mãe não tendo formado ela completa, ela vai deslocar essa frustração para uma possibilidade de ter o falo, um filho, que para Freud são as saídas para a feminilidade, né, as saídas para a mulher é ou a maternidade, eh, o complexo de masculinidade, ou esse amor, né, de conquistar esse falo através do homem que o tem. Então, a mulher freudiana é aquela que diz obrigada ao homem, é aquela que performa. Então, Freud ele vai entender a feminilidade como uma compensação que faz com que a mulher acesse não o falo, mas o filho. Ele coloca o filho como o não representante, né? Mas o quando a gente o substituto, né, o substituto. Então ela não pode ter porque Freud ainda estava nessa ideia de que o falo era pênis, né. Então ela não pode ter o pênis no próprio corpo, mas ela pode ter o desejo dos homens dotados de pênis. Então a conquista da mulher vai ser aprender a tirar vantagem da sua condição de castrada, é o que Freud vai propor. Então, nesse sentido, a feminilidade ela só se sustenta na teoria freudiana enquanto uma estratégia de reconquistar o falo. Só que aí tem um detalhe que Freud vai falar isso pra gente nos textos mais maduros dele sobre a feminilidade, que ele vai falar que, ok, para a menina dar uma saída ali, e encontrar a feminilidade, beleza, ela vai buscar essa conquista do falo, ela vai se fazer feminina, ela vai tentar tirar vantagem da sua condição de castrada, que é o que a gente vê muito nesses discursos conservadores, né, atuais, assim, de vou me fazer menor, vou me fazer fraquinha para alcançar isso que o homem tem para me dar, né. Eu posso ser ambiciosa, desejar um monte de coisa, mas não por conta própria. Eu vou desejar aquilo que vou desejar através de um homem, né. Só que para se constituir como mulher, o caminho era diferente, que é o que Freud não consegue teorizar. Porque ele começa a perceber que tem algo da mulher que está para além da feminilidade. Está para além dessa imagem morta de mulher produzida pelo ideal masculino por obediência. Que é inclusive uma posição necessária para conservar o delírio masculino de possuir o falo, né. Então, para que o homem acredite que ele detém o falo, ele vai precisar que a mulher encene o objeto desejável para o falo. A Maria Homem com o Caligares tem um texto bem interessante, que é um bate-papo deles sobre coisas de menina, e aí eles vão num ponto da conversa, eles vão falar que o símbolo do falo é um pênis ereto. Para que um pênis fique ereto, ele precisa de um objeto que o provoque desejo. Ou seja, o que sustenta o delírio fálico dos homens é a performance da mulher como objeto desejável. E dentro de um sistema atravessado pelo patriarcado, uma mulher desejável é uma mulher que se faz obediente, que se faz que performa, né, a castração. Porque os homens, o masculino está inscrito nessa lógica falo-castrada, né, então é preciso que as mulheres conservem uma imagem de castrada para que os homens possam sustentar a sua imagem de que o pênis representa o falo, né. E aí essa sacada do Caligares e da Maria Homem eu acho interessante, que é isso, é um falo que se sustenta a partir de desejar esse objeto, né. Então se esse objeto, ele sai do lugar destinado, essa potência do homem se mostra impotente, né, então é toda essa construção. Que a leitura que eu faço é que isso também diz de um sintoma do próprio Freud, né, ele lê como a saída para a mulher é um filho, diz muito do sintoma e da relação que ele tinha com a própria mãe. Né, ele dizer que a saída é conquistar o amor do homem, diz muito da relação que ele tinha com Martinha, né, sua querida esposa.
Então tem algo muito sintomático também na própria escrita do Freud, como vai ter para todos nós, né. O que eu falo, o que eu escrevo também passa muito, pelo meu sintoma. Então por isso que eu acho que a gente precisa também ler os autores com essa seriedade, com esse cuidado de entender que eles também estão limitados, né, às suas próprias cadeias significantes, aos seus próprios sintomas. Então, quando o Freud ele se dá conta da insatisfação feminina, né, que o homem vitoriano não dava conta do desejo feminino, ele consegue perceber isso, né, Lacan ele vai dizer: "A enunciação está lá", né, tem isso enunciado ali, tem isso na enunciação do enunciado do Freud. Porém, por ele estar inserido num mundo que viu o feminino como definido pela ausência e pela falta, e até pelo próprio sintoma dele, em relação à sua mãe, em relação à sua relação com o pai, com a morte, o seu trabalho só conseguiu dizer que o que a mulher deseja é o pênis, né, ou que ele vai dizer da insatisfação feminina por meio da inveja do pênis. Então parece que Freud, ele não conseguiu conceber a mulher como desejante, e aí ele a nomeia como invejosa, né. O complexo de masculinidade, Larissa, vai ser essa mulher que vai querer coisas masculinas, né, ditas como masculinas. A gente tem um texto muito maravilhoso da qual que é o nome dela, gente? Da Joa Riviere, que é a feminilidade como mascarada. E aí ela vai dizer dela mesma como essa mulher que tinha posições de poder, tinham posições que são identificadas à posição fálicas, logo na nossa cultura são identificadas a posições masculinas. E aí para compensar isso, ela compensava isso com um semblante, com um disfarce de feminina. Então ela compensava isso nas vestimentas, no agradar os homens, no falar mais fino. Então, o que se a gente fala em, né, de forma mais menos teórica, assim, o que Freud vai chamar de complexo de masculinidade, são essas mulheres que não vão estar nessa posição feminina, são essas mulheres que escapam a isso. E aí ele vai dar o nome desse complexo de masculinidade, que são mulheres que não conseguem, de alguma forma, fazer essa virada da inveja do pênis para o desejo pelo pênis, por exemplo, né, elas se conservam nesse lugar. E o problema de tudo isso, né, gente, as feministas vão cair matando no pobre coitado do Freud, é que o texto do Freud dá margem para que se reforce a ideia de que a mulher deveria buscar a sua satisfação, a sua realização no casamento e na maternidade, consolidando toda uma narrativa patriarcal de subordinação feminina, né. O que vai sustentando, como eu disse, esse delírio masculino de que tudo que uma mulher deseja é o que o pênis pode dar, né. Então, inclusive autoras mais contemporâneas, psicanalistas, né, elas vão questionar justamente esse movimento de pensar o desenvolvimento da mulher sempre a partir da falta. E aí elas vão contextualizar que a inveja do pênis, por exemplo, pode ser lida como o desejo pelo poder social que os homens detêm, e não o órgão em si, né. Lacan ele vai nos ajudar a ver isso de uma forma mais clara, né. Porque Lacan ele vai fazer um movimento de sair do biológico, né, então Lacan ele vai sair desse lugar do corpo da mulher como o buraco sem fundo, né, como esse buraco não nomeado, que nunca se dá por satisfeito, né, que está sempre insatisfeito, e ele passa a dizer da mulher como isso que dá notícia da falta do homem. Então Lacan ele vai dizer que a mulher tá não toda inscrita na lógica fálica. Então Lacan ele vai formular uma questão propondo que a falta não é anatômica, mas ela é simbólica. O falo é o significante da falta, ou seja, imaginariamente, e simbolicamente, a gente ou melhor, a gente, enquanto neurótico, dá um trabalho simbólico e imaginário para o real, e isso que não pode ser dito, isso que está para além da lógica fálica, a gente vai e constrói uma fórmula para falar disso, né, através do falo e dos seus objetos que vamos colocando, né, ali no lugarzinho. Então,
O falo ele passa em Lacan a ser o significante da falta e não mais um órgão. Então ele passa a ser o balizador do desejo. É o que baliza, né, o que faz com que a gente, faça essa operação desejante. E isso é muito revolucionário, porque desloca a ideia da diferença sexual a partir da origem biológica para a ordem da linguagem e do desejo. Então, Lacan ele abre para a gente caminhos para novas leituras do feminino, não mais baseado na inveja do pênis, no complexo de masculinidade, no desejo masculino como baliza, né? Mas sim como algo da construção simbólica do desejo e algo que se aproxima muito da ética psicanalítica. E aí Lacan vai fazer essas aproximações, né? E também do feminino se localizar mais perto do real. O que que isso quer dizer, né? O feminino como isso que não cessa de não se inscrever, como isso que escapa à linguagem. Até porque a linguagem que nós estamos inseridos é a linguagem patriarcal, que tem o homem como significante do ser. Eu falo que é mais ou menos assim, é como a gente tentar falar saudade em outro idioma, sabe, é o exemplo que me ocorre, porque dizem que não existe saudade em nenhum outro idioma, né, só no português. É como se os homens, o simbólico, a partir da lógica fálica, fosse inglês, e a gente tenta falar, saudade em inglês. Não vai dar para a gente fazer uma tradução, simplesmente. Não existe essa palavra. Não existe nem podemos arriscar, já que somos feitos de linguagem, esse sentimento tal qual o brasileiro diz sentir de saudade. Né, miss you é tipo sinto sua falta, não é a mesma coisa de saudade. E aí é um exemplo que eu acho que dá pra gente pegar, que é o disso, né, a linguagem ela é castrada, ela é limitada, ela não dá conta de dizer do corpo feminino, ela não dá conta de dizer da diferença sexual. Lacan vai dizer: "A gente não tem inscrição simbólica sobre a diferença sexual". Mas o imaginário, que é o campo das imagens, das idealizações, dos ideais, constrói o feminino através de representações culturais e sociais históricas. Então, a feminilidade, que aí eu diferencio do feminino, eu coloco o feminino como isso que escapa, como isso que a gente não consegue descrever, a gente consegue dar algum contorno para ele. Já a feminilidade é esse jogo de imagens que são projetadas sobre a mulher. Como os ideais de maternidade, de passividade, de sedução, de empoderamento, de feminista, seja qual for, né, a gente tem aos montes aí, os ideais hoje em dia. Falo que a mulher está atravessada hoje não só, né, por esses ideais de maternidade e passividade, e sedução, né, esse lugar, mas também atravessada pelos ideais neoliberais, pelos ideais feministas, pelos ideais de um retorno a um passado mítico, né, então é uma gororoba toda. Então, o que é importante a gente pensar é que a identidade feminina, ela não é uma essência natural. A identidade enquanto imaginário, né, porque a identidade ela é imaginária, né, porque é uma construção a partir dos meus ideais, das ideias, a partir das imagens, né, aos significantes aos quais eu estou alienada. Então, ao longo da nossa história, a gente vai se identificando com imagens e com discursos que vão circulando a cultura. Então, o que se imagina como sendo uma mulher vai depender dos contextos históricos e sociais. Já o feminino, as mulheres, com letrinha minúscula, as muitas, são algo para além disso. Para além disso. Só que, vamos lembrar que um significante não significa nada sozinho. Então, eu estou diante do mulher. Eu vou precisar de outro significante, né, para eu dar algum tipo de significado. Caso contrário, eu vou ficar num lugar de angústia, né, num lugar de sou nada. Então, em alguma medida, a gente precisa se alienar a alguns significantes, né. Então, se eu tenho mulher, feminilidade é um lugar que eu posso me ancorar para eu construir uma identidade. Qual vai ser o problema disso? A fixação. E qual vai ser o problema disso para nós enquanto analistas? Buscar escutar a mulher com azão maiúsculo. Tentar incluir a mulher toda numa dialética de ausência e presença.
sendo que a mulher está não toda referida. Há algo na mulher que escapa à lógica da castração, porque fomos nomeadas como já castradas. Então a mulher ela não está inserida totalmente nessa dialética, tal qual os homens, que vão se definir justamente pela presença, né, eu tenho, e coloca a mulher como ausência, ela não tem. Só que a mulher tá para além. Segundo Lacan, ela está não toda referida. E é importante, ela não é que ela não está toda referida, ela está não toda referida. Lacan vai circunscrever uma presença de ausência, um não toda referida, é diferente de dizer, ela não está toda e ela está não toda referida. Então, a experiência feminina, ela não pode ser completamente codificada dentro desses discursos dominantes, inclusive dentro do discurso teórico da psicanálise. E aí, como é que tá chegando para vocês? Tá dando? Então vamos embora. Então é importante que a gente beba de Lacan. Lacan, eu acho que ele traz uma contribuição muito importante para a gente em relação ao feminino, porque ele vai conseguir perceber isso que ficou turvo para Freud, né? Isso que Freud não deu conta mesmo de escutar. Que é o que nos permite escutar o feminino para além da submissão, para além da falta, da castração, né. E aí, se a gente que foi o que eu pensei, né, quando eu estava pensando em como trazer isso para vocês, assim, como transmitir, me veio muito o mito de Narciso e de Eco. Eu até gravei hoje para o Instagram para falar sobre isso, né. No mito, né, Narciso ele não podia, ser visto, quer dizer, ele não podia se ver, né, então ele ficava buscando ser visto pelos outros. E aí um belo dia ele encontra, Eco, e Eco era uma ninfa que uma deusa, que eu não me lembro o nome agora, amaldiçoou ela, que a Eco ficava ali tentando agradar todo mundo, né. E aí uma deusa virou e falou assim: "Quer saber, você não vai poder falar mais, você vai poder só repetir". E repetir é interessante, né, a gente usar, porque repetir é um baita de um significante teórico dentro da psicanálise. E aí Eco encontra com Narciso, e ela chama Narciso, e Narciso, né, ali incapaz de ter um encontro com o outro, ele foge, e Eco com a rejeição fica horrorizada e seca até virar pedra e até não virar mais nada. E aí diz a lenda que é por isso que quando a gente grita em lugares pedregosos, a gente escuta o "é". É a eco que tá lá, ficou só a alma dela para trás. Enfim, pensando na clínica, vamos pegar o mito como Narciso esse, né, que é apaixonado pela própria imagem e morre afogado em si mesmo, e Eco, uma condenada a repetir. Repetir o que escuta, né, ela não tem voz própria, ela só devolve fragmentos. E como resultado, ambos estavam aprisionados a uma impossibilidade de um vínculo, de um encontro verdadeiro. E na clínica, se a gente pensar, quando um analista assume uma posição de narciso, ele só escuta a si mesmo. Ele vai projetar ali no que ele está escutando os seus saberes, as teorias, os conceitos, os preconceitos. Ele vai colocar tudo isso em cima da fala do analisando. Eu lembro uma vez que dando supervisão, uma analista jovenzinha, e aí ela disse e aí eu perguntei uma coisa pro paciente, e ele me respondeu um negócio nada a ver. E eu falei com ela: "Eu vou pegar esse exemplo seu para usar para sempre esse lugar que a gente tá surdo na sessão. A resistência tá sempre do lado do analista, né". Porque se a gente se apega à teoria, e a teoria psicanalítica é uma teoria sobre as mulheres. É uma teoria muito enlaçada, a ética psicanalítica é uma ética do feminino, porque é esse lugar da pergunta, né. Enquanto o masculino tá desse lado de "eu tenho", o feminino tá desse lado de "não tenho", então onde que tá? Então, né, como dizem, as histéricas que movem o mundo.
sem cair nesse estereótipo, né, que só as mulheres são histéricas, a gente tem muitos homens histéricos e muitas mulheres obsessivas, mas é a gente pensar sobre essa dinâmica do discurso feminino, que é um discurso muito mais da pergunta. Por isso que a psicanálise se aproxima tanto desse discurso. Por isso que, inclusive, na formulação dos discursos, né, Lacan bota o discurso da histérica ali também, que é um discurso que faz questão. O masculino é: "Eu tenho". Pensa só, gente, o homem enquanto grupo, tá, não é o homem João, Carlos, Mateus, o enquanto, né, enquanto ser, enquanto grupo. Constrói uma narrativa patriarcal de que eles têm. O que atrapalha o plano é que a mulher escapa. Escapa dessa nomeação. Porque se não escapasse, ia estar perfeitinho. Quando a gente olha o casal vitoriano, né, poxa, eu dou tudo que você quer. Por que você está sofrendo de histeria? Né, Madame Bovary tá aí, né, mulher entediada, aquele saco daquela vida de dona de casa, de cuidar de marido, o tédio da mulher, o que é nomeado como insatisfação, diz: "Cara, você também não tem". Faz questão. Olha como é baliza do desejo. Dizer: "Não, então o que que você quer de mim?". E aí a Maria Rita Kell vai fazer uma provocação, né, de que os homens ficam aí séculos e séculos perguntando: "O que querem as mulheres? O que querem as mulheres?". E a Maria Rita Kell vai dizer: "Estamos falando, vocês que não estão ouvindo". E é isso, né. Não é que a gente vai chegar no que quer a mulher, no sentido de ter um objeto, porque como sabemos o desejo não tem objeto. Mas se na clínica a gente ficar numa posição de narciso, o risco é transformar a mulher em eco, sem voz própria, apenas ressoando e repetindo significantes que estão no imaginário e no simbólico do analista. É a gente escutar alguma coisa de uma mulher se queixando e dizer: "Olha lá a inveja do pênis. Olha lá, a histérica que nunca fica satisfeita". Ou buscar escutar, né, essa mulher freudiana, essa mulher castrada, essa mulher com complexo de masculinidade, né. Então, a minha crítica pra gente, enquanto campo, é pensar que a psicanálise, ela é uma clínica que fala muito de mulher. É uma clínica que começa com escutando mulheres. Isso é muito precioso, mas é algo que a gente pode perder. E aquilo que cala pode aparecer como sintoma. É importante que a gente herde do Freud, mas como ele mesmo nos instrui, que a gente tome o herdado e torne nosso. Que a gente se localize no tempo social histórico que estamos inseridos. E que a gente não herde esse sintoma do Freud numa repetição de buscar teorizar o feminino buscando uma resposta final. Porque a psicanálise em sua tradição carrega algo do Freud, que é esse homem, né, que vai tentar teorizar, que vai tentar dar nome. Tem algo dessa neurose obsessiva do Freud também, né. E aí a gente pode colocar os teóricos nesse lugar narcísico, ou pior, ocupar esse lugar nas sessões. Se colocar como um narciso apaixonado pelo reflexo das nossas construções teóricas, dos nossos conceitos. E aí a mulher que está ali falando, se torna eco, repetindo, aprisionada a significantes, ou melhor, a signos, né, porque a gente nem abre para virar significante. E aí fica um discurso viciado, um discurso reproduzido. E aí o feminino, que é isso que escapa, ele não aparece, né. E aí eu trouxe um trecho aqui para ler para vocês desse livro aqui, que é O Riso da Medusa, é da Helene Sioux, ela era amiga de Lacan, estudou com ele, e ela tece algumas críticas sobre o simbólico, assim. E aí eu queria ler pra gente 2 trechos que eu acho bem potente. Deixa eu só mexer aqui. Ela vai dizer assim, ó: "Impossível definir uma prática feminina, e esta é uma impossibilidade que permanecerá.
pois nunca se poderá teorizar essa prática, aprisioná-la, codificá-la, o que não significa que ela não exista, mas ela ultrapassa sempre o discurso que rege o sistema falocêntrico. Ela acontece e acontecerá além dos territórios subordinados à dominação filosófico-teórica. E aí, eu fiquei pensando muito, porque a Helene, quando ela vai escrever, ela escreve esse texto, O Riso da Medusa, sobre a escrita feminina. E é um movimento interessante, né, eu tenho escrito sobre isso, que diante da repressão, que tivemos no século XIX, no século XX, a literatura foi, dominada pelas mulheres. Helene Sioux, a gente tem Anais Nin, a gente tem, Clarice Lispector, a gente vai ter Virginia Woolf, a gente vai ter inúmeras mulheres escrevendo, e escrevendo sobre o erótico, sobre o corpo, sobre a experiência feminina. A gente vai ter vários diários, né, como isso que, diante dessa opressão e desse silenciamento, as mulheres escreviam. Então tem vários diários publicados que foi o destino que as mulheres encontraram para dar para o seu feminino. E aí isso me pega muito, porque Lacan fala que quando um paciente está falando em sessão, ele está escrevendo um texto. A gente precisa ler o texto do paciente. E aí um trecho da Eline, ela vai dizer: "É escrevendo a partir da e em direção à mulher, e enfrentando o desafio do discurso governado pelo falo, que a mulher afirmará a mulher num lugar diferente daquele reservado a ela, no e pelo simbólico. Ou seja, lugar de silêncio. Escute uma mulher falar e verá que ela é inteira, que se transmite através de sua voz, com seu corpo, que ela sustenta com vitalidade a lógica de seu discurso. Sua carne fala a verdade. De certa maneira, ela inscreve o que ela diz, porque não nega a pulsão, sua parte indisciplinada e apaixonada pela palavra. Seu discurso, mesmo teórico ou político, não é jamais simples ou linear, ou objetivado, generalizado. Ela traz na história a sua história. E aí isso me faz pensar nas histéricas que o seu corpo jorrava aquilo que estava sendo calado, né? Estava sendo escrito ali no próprio corpo, na própria carne. Então, o que eu queria muito que a gente pudesse se provocar um pouco mais hoje é que não sejamos analistas narcisos, né? Que escutam apenas ecos. Escutar mulheres plurais na clínica vai exigir que a gente rompa com esse destino mítico. É preciso que a gente abra espaço para o feminino que não é repetição, repetição da teoria, mas é aquilo que desestabiliza, é aquilo que cria fenda no discurso. E aí eu sei que tem algumas carinhas conhecidas aqui, quem faz supervisão comigo sabe que eu tô sempre pegando nisso também, que é que a gente também, enquanto mulher, escutando mulheres, vi que tem alguns homens aqui, mas estamos na maioria mulheres, é que a gente também não escute essas mulheres que chegam no nosso consultório a partir dos nossos ideais, nos nossos ideais de empoderamento, porque a gente precisa lembrar que a clínica psicanalítica é a clínica da ética do desejo, não é a clínica da moral. E no nosso tempo contemporâneo, um dos ideais é ser empoderada e dona de si. Então a gente também precisa escutar mulheres que desejam algo que foge dos nossos ideais feministas, dos nossos ideais empoderados, dos nossos ideais de amor próprio. Que vamos pensar, gente, bem-estar, saúde, amor próprio viraram imperativos ideais. Eu tenho que me amar. Se eu me amar, eu não vou entrar em relações ruins. Então é preciso que a gente possa escutar o desejo que se esconde por trás das queixas das nossas pacientes. Que a gente possa escutar aquilo que rompe. Porque eu quero lembrar a todo mundo aqui que a psicanálise é a cura pela fala, não é a cura pela escuta. Então não é o escutar certo, é o
ser aquela que possibilita a fala, que possibilita que aquela mulher que chega ao consultório possa se escutar, mas possa também falar. Muitas vezes, não sei se vocês já experimentaram essas situações, mas nesses meus anos de clínica isso é muito comum, de mulheres chegarem ao consultório e ser a primeira vez que essas mulheres estão falando, falando de si, falando sem estarem amarradas a esse lugar de utilidade, podendo falar sem medo de serem rejeitadas ou de serem abandonadas, porque tem essa condição posta na cultura, né. Uma mulher amada vai ser a mulher que performa, a mulher que é caladinha. Então que a gente possa se lembrar todos os dias nas nossas clínicas, né, que a psicanálise ela nasce não com Freud teorizando as histéricas, mas com uma mandando ele calar a boca e falando, né. E é isso, né, as mulheres estranham falar de si, até porque tem toda uma construção cultural de de submissão, né, de estar ali para o outro, de se oferecer para o outro. Então acho que é por aí, gente, assim, alguém quer trazer algum contraponto, algum ponto, quer trazer alguma questão, como é que me deem notícias aí, né, de como isso chegou para vocês. Falem também, né. Acho que pode falar, Larissa. Oi, boa noite. Eu tô Boa noite. aqui encantada, assim, ouvindo a Juliana. Eu nunca tinha ouvido. Tem até uma amiga aqui, a Nayara, ela já tinha me falado que tá fazendo alguns cursos, algumas coisas. E aí eu até faltei numa outra coisa que eu tinha para fazer. Eu falei, não, preciso ver essa mulher falar. E tô encantada, assim, o que você falou, tanto essa parte final agora no ouvir as mulheres, é isso mesmo que você falou, e tanto em eu ser escutada. Eu até tenho umas plaquinhas aqui que eu escrevi depois de um tempo assim de análise, que agora eu posso falar, ser uma pessoa, fazer o que eu quero, assim, foi bem emocionante também meu processo para mim, assim, pessoalmente, né? Eu ia perguntar, eu nem consegui anotar porque eu fiquei bem assim, bugou a cabeça, se você puder falar um pouquinho. Eu só anotei duas frases. Que ela é a mulher, acho que era a mulher que estava falando, a mulher que lá que eu falo que ela é não toda referida, não sei se estou falando correto, que ela vai circunscrever. Só que aí você deu uma diferença de algumas frases e eu me perdi, assim, que é não toda, não lembro bem, não sei se você vai lembrar. Sim. É isso, assim, queria agradecer, que tá incrível te ouvir. Que bom, fico feliz. Porque tem isso também, né, gente, a gente tá falando de escuta, de falar, tem também essa mensagem que volta, né, a gente vai falar, mas é preciso também que hajam ouvidos para nos escutarem, né, porque senão mulheres podem falar, mas serem silenciadas na escuta, né, isso também é importante. Mas então, Larissa, é isso mesmo, assim, Lacan ele vai dizer que a mulher ela não tá ela está não toda referida à lógica fálica. E aí esse jogo das palavras de Lacan é importante, que é ela está não toda, é diferente dela não estar toda. Então o lugar do não é ela está não toda. Então ele vai dizer dessa existência não toda. Não sei se deu para pegar essa sutileza na fala, né, porque quando ele diz: "A mulher está não toda referida", ele está fazendo uma afirmação de um não todo. Agora quando ele diz: "A mulher não está toda referida", fica parecendo que a mulher está com um pedaço para lado de fora, né. Só que é a lógica fálica que não dá conta de dizer da diferença sexual. Porque a lógica fálica, ela está inscrita na presença e ausência. Então se um tem, o outro não tem. Que é a lógica que a gente está inserido na dialética do desejo, né. Na neurose a gente está inserido nesse lugar, né. Que é um trabalho simbólico imaginário que a gente dá para a diferença anatômica. Então a gente tem a diferença anatômica posta no real, né. Nasce com sexos biológicos. A construção de gênero, ela vai passar pelo simbólico e pelo imaginário. Então o que acontece é que a diferença anatômica existe? Existe, ela está posta. Mas o que acontece é que a nomeação é produzida imaginariamente. Porque, né, se a gente pensar, um tem pênis, outro tem vagina, não é um tem pênis e o outro não tem pênis.
mas a vagina é nomeada como essa falta de. E é importante a gente retomar isso, né, enquanto psicanalistas, de que o que a mulher tem não é uma falta de pênis, é uma vagina, é uma diferença, né. Mas aí entra também nessa confusão neurótica, né, de lidar com a diferença sem ser por essa dialética, né, de falo castrado, um tem, o outro não tem. Isso aparece também nas outras coisas, né, quando o neurótico eu brinco que nenhum neurótico chega na clínica dizendo que não voa e que não respira debaixo da água, né, ninguém chega reclamando disso. A gente só vai chegar numa análise reclamando do que daquilo que a gente supõe que o outro tem. Então, essa lógica dialética, ela tá presente. Não é que a gente vai negar isso, né, dizer: "Não, não é assim, mulher tem também", não, é que ninguém tem. Mas a saída, né, simbólica e imaginária, ela se diferencia ali a partir dos gêneros, porque a gente tem uma sociedade sexista marcada pela diferença sexual, né, como papéis sociais, como lugares autorizados, o que se pode desejar, o que pode pensar, o que pode sentir, por aí. Mais alguém, gente? Eu não tô vendo todos vocês, Amanda, aí eu não vejo se tem mãozinha. Oi, Amanda, boa noite. Juliana, sempre incrível te ouvir. Já participei de outra aula tua, o que escutar na clínica, e acredito que essa conversa bastante com essa outra aula que eu assisti tua, né? E aí, o que me pegou por aqui, né, que eu fiquei pensando, principalmente sobre esse final que tu trouxe, que eu achei muito interessante, sobre não escutar com os nossos ideais, né? E aí tu colocou não escutar com nossos ideais, principalmente nossos ideais feministas, né? Que vão ter mulheres ali que realmente sonham em casar, sonham em, enfim, cuidar, serem donas de casa, enfim. E aí eu fiquei pensando nessa diferença, né? Porque é algo que, enfim, eu observo na clínica, que talvez é interessante trabalhar, né? Essa diferença do que ela realmente quer e do que também ela está querendo por um ideal que foi colocado para ela, né? E aí eu fiquei pensando nisso, nessa diferença, e pensei assim, te perguntar como que tu enxerga isso e se realmente é possível, como é que eu posso falar? Deixa eu tentar formular a pergunta. Se existe algo que não faz parte desse ideal, por exemplo, né? Porque como tu mesmo trouxe, essa questão de ser empoderada, dona de si, tudo também parte de um ideal, né? Então fiquei pensando nisso aqui. Não sei se me fiz entender, né, a pergunta, mas fiquei pensando por aqui. Muito bom. Eu acho que é uma questão muito, muito importante, assim. Eu vou só ser a lacaniana chata de que não existe o que realmente quer, né, a gente não vai ter essa questão a gente enquanto analistas não vai estar ali buscando o que realmente quer, porque o desejo não tem objeto. Então a gente precisa ter muito cuidado para não escutar: "Ai, vamos ver então se esse desejo é verdadeiro, se você quer mesmo ou se você quer porque o outro quer que você queira". Porque querer porque o outro quer que eu queira também é desejo, também é legítimo. O que a gente vai buscar é a posição desejante, para que essa pessoa reconheça esse lugar e decida, né, entre muitas aspas, que o processo não é tão simples assim, se ela vai, entrar ou não numa relação, se ela a questão é não se angustiar tanto com aquilo, porque ela tá posta aquilo para ela, né. Me lembro de uma paciente, na verdade muitas pacientes chegaram uma época com questões de maternidade, e eu me lembro do quanto eu aprendi com elas, e do quantas eu aprendi que não se tratava sobre querer ou não querer mesmo serem mães, porque a maioria das minhas pacientes que chegam são mulheres letradas, assim, mulheres, né, com letramento de gênero, mulheres que chegam dizendo de maternidade compulsória, que chegam dizendo, né, sobre a saberem que o patriarcado empurra pra gente o desejo pela maternidade, mas não se trata de dizer se esse desejo é ou não é delas, porque o desejo é sempre desejo do outro, em última instância. O neurótico quer sempre ser reconhecido, toda demanda é demanda de amor. O que podemos fazer é desinflacionar os ideais. O problema não são os ideais. O problema é eu me fixar nesse ideal e tomar esse ideal como a única condição para a satisfação, a única condição para minha existência. Porque aí eu não vou poder não ser aquilo, né? Eu vou construir toda uma história, inclusive de sofrimento, para sustentar imaginariamente aquele lugar ao qual eu me fixei. Então, eu escuto muitas mulheres que sofrem
pela socialização do mito do amor romântico, da maternidade compulsória, mas eu escuto inúmeras também que sofrem por causa das imposições feministas. Não as imposições do feminismo, né, mas de como elas lidam com o pensamento feminista, da forma como elas se colocam. Então, o que a gente vai trabalhar vai ser sempre a relação do sujeito com os seus ideais, com o outro, sobre essa pergunta, né. Que se a gente pensa lá no grafo do desejo, né, sem eu querer entrar em outro tema, mas a gente vai ver ali que o desejo, ele passa por toda essa relação com o eu ideal, com o grande outro, com o meu sintoma, com o meu eu imaginário, com os ideais do outro. Quando a gente sobe para o segundo andar do grafo, a gente vai se deparar com: o outro quer que eu faça isso, mas o que que ele quer de mim fazendo isso? Que é a pergunta. O que se trata não é dessa o lugar desejante não é: "Ah, o outro falou que é para eu ler esse livro, então se eu estou lendo esse livro, é porque eu não sou dona de mim". O desejo lacaniano não está nesse lugar, mas é eu poder me interrogar, né. O que o outro quer de mim quando ele me diz desse livro, né? O que que eu quero quando eu, com o outro falando para eu leio esse livro? Então se trata muito mais de fazer questão disso, do que da gente ficar procurando, né. "Ah, realmente quer", porque o neurótico, gente, ele quer e não quer ao mesmo tempo, né. Então se a gente vai nesse caminho de: "Ai, meu Deus, o que que ele quer de verdade?", a gente vai se angustiar demais na clínica, que a gente vai ficar tentando encontrar essa comprovação, sendo que o desejo é uma condição dividida. É uma posição de querer e não querer ao mesmo tempo, de estar alienado e separado, porque a alienação provoca a separação. Não sei se ficou mais claro, acho que alguém perguntou algo aqui. Você pode falar um pouco mais sobre isso do não querer só, porque o outro quer, e sim da posição desejante? Júlia, eu não entendi. Se você conseguir abrir o microfone ou escrever mais sobre isso? Teve uma hora que você trouxe um questionamento no sentido de: será que isso é realmente o que eu quero ou isso é o que o outro quer que eu queira? É uma outra referência que não seja eu? E aí você falou: não se trata de descobrir isso, e sim da posição desejante. Isso, é isso que eu estava dizendo, assim, né, de toda essa articulação que se faz a partir dos ideais e da relação com o grande outro. Porque se eu quero que vocês me achem legal, ou se eu falo para vocês sobre uma determinada coisa, porque eu acho que vocês vão achar legal, já tem eu enquanto sujeito desejante na equação. Se eu, uso rosa porque, o meu namorado gosta de rosa, eu vou chegar na clínica dizendo: "Eu faço tudo que o meu namorado quer, e eu uso rosa porque rosa é a cor preferida dele". Qual é a função do analista? Fazer o giro discursivo, no sentido de que ela faz porque tem um desejo em relação ao desejo do outro. Então há desejo, até quando eu estou dizendo que eu sou obediente, até quando eu estou dizendo que eu faço tudo que o outro manda que eu faça. A minha condição desejante, ela tá ali, ainda que eu diga que é por pura obediência. Não sei se foi. Hum? Alguém mandou também uma outra coisa aqui. Eu abordei o que é ser mulher, como você responderia essa questão? Eu responderia que a mulher não existe, somos feitos um a um, aquela respostinha. Mas eu acho, Graziela, que é uma questão de que a mulher não existe mesmo, a mulher no sentido Lacan estava muito certo em dizer isso, no sentido de que a mulher, enquanto uma resposta final, enquanto um significado, não existe. O que é ser a mulher? Bem, eu encontro os destinos para o meu feminino, que cada uma de nós aqui encontramos. Então o que é ser mulher para mim é, sei lá, falar para um monte de mulheres sobre psicanálise, é estudar o feminino, é escrever um projeto de mestrado, é puxar peso na academia, é viajar o mundo. Sabe aquela coisa de energia feminina e as mulheres se colocam fazendo diversas coisas? Eu acho que é isso, assim, né. Quando a gente busca encontrar uma resposta sobre o que é ser mulher, a gente vai cair facilmente nas imagens de gênero, né, nas performances, nos lugares imaginários fixados. Então o que é ser mulher
vai ter que ser uma invenção que cada uma vai ter que fazer individualmente. Porque ainda que a gente se referencie à nossa mãe, ainda que a gente, né, o meu livro inclusive, deixo a indicação para vocês, passa sobre essa transmissão da feminilidade entre mães e filhas. Por mais que a mãe dê alguma notícia do que é ser mulher, cada mulher vai ter que inventar o seu próprio jeito de existir. E eu cometi até um ato falho esses dias, eu fui responder, uma menina me perguntou, né, o que era ser acho que ela perguntou isso também, o que é ser mulher. E aí eu ou o que era feminino, e aí eu disse, né, que o ser mulher é uma travessia, que cada uma vai ter que inventar entre o que disseram que somos e o que fazemos ainda hoje com esses restos e rastros que ficam, né, dessa história toda. E aí eu disse, o ser mulher é eu ia falar existir, falei exigir. Falei, o ser mulher é um estar no mundo e exigir. Eu acho que é um pouco disso também, assim. Um ser mulher é um exigir, um existir, um exigir, meu ato falho de novo, esse lugar, assim, porque ele não vai ser dado, ele não está posto, né, a gente vai ter que não só no sentido político da coisa, mas no sentido psíquico mesmo. A gente vai ter que inventar, uma forma de existir. Uma forma própria, né, destinos próprios para o feminino. Destino que eu encontro para o meu feminino, com meus grupos, com a minha escrita, com o meu trabalho, com a forma como eu me coloco nas relações. Então é uma invenção, assim. Freud passou a vida inteira, né, tentando responder. Não rolou. Larissa? Ai, que ela vai falando aí, vai vindo tanta coisa na cabeça. Eu lembrei também de uma questão, uma vez a minha analista me colocou o que, que era ser mulher para mim. E eu ainda estou tentando responder. E é muito isso que ela falou, de criar, né? É que quando a outra moça fez a primeira pergunta, assim, no vídeo, eu lembrei, não tenho certeza se é isso. Eu queria saber se algo desse desejo tem a ver com o resto, e agora até você falou algo do resto, e eu acho que eu já vi a Ana Sui falar de algo assim, é o nosso pedacinho de verdade, um pedacinho, porque sempre vai ter alguma influência ali desse outro. Eu queria ver se faz sentido, assim, foi o que eu lembrei. Total. Quando a gente pensa a constituição do sujeito, uma das teorias que Lacan vai propor é a teoria da alienação e da separação, né. Só que para Lacan não é algo temporal, assim, no sentido de que a gente se aliena e depois a gente se separa. Para Lacan, quando acontece a alienação, já está acontecendo a separação, no sentido de que, quando eu me alieno a um significante, eu me alieno ao outro, a alienação não forma um, então fica um resto. Esse resto da alienação é o objeto A, que é o real, que é o objeto causa de desejo. Então o resto está totalmente atrelado à causa de desejo, porque é esse motorzinho, né, que vai fazendo as voltas da demanda, assim, né, que é isso, eu não eu me alieno, mas a alienação não faz um, então fica um resto da alienação, que é a própria separação. Então, quando vocês estavam dizendo, né, de fazer o que o outro quer, o que a gente vai escutar na análise, por exemplo, é o resto, é a separação. Porque quando uma paciente, por exemplo, chega e fala, né: "Ah, eu fiz, faculdade de medicina porque o meu pai queria que eu fizesse medicina". Por que que ela vai chegar se queixando disso numa análise? Não é porque: "Ai, olha lá", né, se a gente for, assim, numa escuta selvagem. "Ah, olha lá, ela querendo fazer o que o pai quer". Não, o que está em jogo é que houve uma alienação, ela está fazendo o que o pai quer, mas se ela está queixando daquilo em análise, é porque ela quer e não quer ao mesmo tempo. Porque se fosse uma coisa que o pai quis e ela quis igual o pai, ela não ia na análise falar disso. Ela ia estar resolvida fazendo a faculdade de medicina dela. Só que quando ela chega se queixando, e aí por isso que o desejo está no avesso da queixa. Quando ela chega se queixando, dizendo: "Ah, eu faço tudo o que o meu pai quer, eu fui fazer medicina porque era o que o meu pai queria". Ela está se queixando porque nessa alienação ao pai, ao que ela leu do desejo do pai, por exemplo, já tem um resto. E aí o que o analista vai marcar é o resto. E aí por isso que era o que eu estava dizendo antes, né, nesse desejo de corresponder ao outro, tem uma posição desejante que se esconde. O que a gente esconde por trás do sintoma, por trás das repetições, não é um desejo.
Não é, eu queria era na verdade fazer outra coisa. O que a gente esconde é o sujeito em sua condição desejante. Quando eu falo, eu faço o que o outro quer, e por que que eu tô sofrendo sobre isso? Olha um nada querer saber de si. Agora quando eu faço questão disso, quando eu marco o resto, né, o que resta dessa operação, o que não encaixa nessa operação, aí eu vou ir para o campo do desejo. Vou falar da demanda de amor, de querer ser amada de tal e tal forma. Eu vou falar dos ideais. Então, né, na clínica lacaniana, o processo que a gente vai fazer na clínica é esse, né? Esvaziar os ideais, desinflar essas condições impostas ao desejo. Não se trata de o que que você deseja de verdade, né? O que que você quer fazer mesmo. Então tem tudo a ver, assim, pensar alienação e separação com esse resto e que esse resto é causa de desejo. E aí tem isso também, né? Pegar esse resto e fazer esse movimento psíquico dele ser causa de desejo. Porque esse resto, ele pode ser trabalhado simbólico imaginariamente e transformado puramente em falta que barra minha satisfação total. Que é quando a gente está naquela queixa daquele inferno da demanda, né? Esperando que o outro tenha aquilo para nos dar. Então, a análise também visa essa operação de esvaziar esses ideais para que esse resto não seja tomado neuroticamente puramente como uma falta que tem que ser preenchida, mas como motor do desejo. Se deixar, eu abro 300 assuntos aqui, gente. Oi, Juliana, fizeram uma pergunta Hum. no privado, pedindo para eu perguntar para você. Acho que pelo tempo, não sei se pode ser a última questão, a gente fez em 1 hora, e acho que já passou, não sei contar para você. Mas pedindo para você falar um pouco mais sobre a inversão do discurso, que você mencionou isso quando citou um exemplo hipotético de fala de algum paciente, e ela disse que queria entender melhor o que é essa inversão de discurso e se você podia dar um exemplo sobre isso. Uhum. A inversão do discurso é porque a gente vai trabalhar, não sei se vocês estão muito familiarizadas com a teoria lacaniana, e pode ser um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar. Não sei se vocês conhecem a banda de Möbius, eu tenho até ela aqui, que é esse objeto topológico aqui, que parece que tem duas superfícies, mas ele tem uma só. Depois vocês podem procurar no YouTube como faz a banda de Möbius no papel, e é muito legal. Se vocês forem passar a caneta, vocês vão ver que ela não tem duas superfícies. Ela tem uma superfície só. Ou seja, o discurso do paciente, ele é topológico assim. Ou seja, quando eu estou enunciando alguma coisa, tem uma enunciação, tem uma posição da qual eu enuncio. Quando eu me queixo, no avesso da queixa, tenho a minha condição desejante. Então, o discurso invertido é esse movimento do analista tentar marcar a enunciação, marcar a posição desejante, marcar esse desejo por detrás da queixa. Um exemplo de. Deixa eu ver um exemplo para a gente pensar em inversão do discurso, que é, por exemplo, um paciente que se queixa. Dizendo assim, a gente está falando de mulher, vamos pensar. O meu namorado, eu estava assistindo TV esses dias, e meu namorado simplesmente chegou e desligou a televisão. Eu fiquei muito brava, nossa, e aí eu me lembrei da minha relação passada, aquela relação que era abusiva, que ele mandava eu trocar de roupa, eu trocava, que ele mandava, tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Uma girada no discurso é a analista perguntar, por exemplo, o que que você fez quando ele desligou a TV? E ela dizer assim, bem, eu deixei, né, porque eu sou assim, eu faço tudo que o outro quer. E aí é marcar, né. E por que que lá no seu relacionamento passado, você fazia tudo o que o seu namorado queria, né, você trocava de roupa, você deixava de ir nos lugares. E aí, num exemplo didático, né, gente, na clínica nem sempre aparece assim, mas é, por exemplo, essa paciente dizer: é porque para ele continuar comigo, eu tinha que vestir a roupa que ele queria, porque senão ele não ia gostar de mim". Isso é a gente marcar algo dessa condição desejante. É a gente marcar esse avesso da queixa. Na queixa, ela está dizendo: "O meu namorado é abusivo, ele desliga o canal". Na girada discursiva proposta pela analista, essa paciente se dá conta, por exemplo, de fazer uma questão de, se o corte der certo, né, de fazer uma questão de: "Por que será que eu acho que o outro vai me amar só se eu for o que ele quer?". Que é assim, né, se a gente tiver um grande efeito na análise.
Então, a girada discursiva é a gente fazer esse movimento, de quando, por exemplo, um paciente vira e fala, né? Ah, porque a minha mãe não me amou. E aí você pergunta, como que você queria que fosse? Né? Como que seria se ela, como que você queria que ela te amasse? É a gente girar o discurso que está queixoso para passar ele para demanda. Porque quando o neurótico queixa, o, a mensagem do sujeito ela é sempre invertida. O neurótico não vira e fala assim, eu quero que o outro me ama. Ele vai dizer assim, o outro não me ligou. Então, se ele me amasse, se ele tivesse respeito por mim, ele teria me ligado, porque ele falou que ele ia me ligar. O que o analista vai fazer é essa girada para que o sujeito do desejo apareça. E como o desejo, né, ele não tem objeto, a gente vai falar do desejo através da demanda. Então eu vou poder dizer que, poxa, eu espero que o outro me ligue. Eu vou achar que eu vou para o outro, para eu sentir que o outro me ama, ele precisa me ligar todos os dias. Aí o analista vai, por exemplo, esvaziar esse ideal, né, de que quem liga todo dia é porque ama, essa coisa que colou uma coisa na outra. Mas não sei se deu para pegar, mas a girada discursiva é por aí. É a gente fazer esse movimento, né, de tentar marcar o desejo, de marcar essa posição de enunciação. Bom, antes da gente encerrar, queria te agradecer muito, Juliana. Eu tô assim, hipnotizada. Tem hora que é tão maravilhoso que é difícil até, às vezes, até formular questões. Eu acho que muita gente também deve ter sentido isso, assim, que é tão entusiasmante, um tema tão necessário, e como eu falei para você, me toca pessoalmente, não só clinicamente, não só pensando em psicanálise, é um tema que me toca enquanto pessoa. E para fazer uma última questão, que eu acho que falta no nosso campo, e eu acho que você pode responder, espero que bem rapidamente, a gente tem muita recomendação do que a gente vai ler de Freud, do que a gente vai ler de Lacan, o que seriam os primeiros textos que a gente deveria ler, que a gente deveria ler de fundamental, mas pensando nessa temática que você se dedica já há tantos anos, né? O que você acha que seria essencial para a gente ler pensando nessa temática psicanálise e gênero? Ah, é, um livro que eu acho muito bom, que eu estou até com ele aqui, inclusive, é esse da Maria Rita Kell, que é o Deslocamentos do Feminino. Ela, inclusive, vai trabalhar a mulher freudiana, ela vai falar o que o Freud não ouviu. Então, eu acho um texto muito bom. Tem um texto também que é de uma autora daqui de BH, inclusive, que é o masoquismo feminino. Acho que é isso mesmo. Que ele, eu posso te mandar também, tá? Aí você manda pro pessoal lá no grupo os nomes para facilitar, que eu tenho que pegar o nome dele aqui, mas eu acho que é o masoquismo feminino. Ele também é um texto muito bom. Tenho mais ainda, né, do Lacan, que é o Seminário 20, mas, né, busquem grupos, tá, gente, para ler Lacan, porque não é tão fácil. Mas eu acho que o Deslocamento do Feminino é muito bom. E eu, assim, né, eu sou uma defensora de estudar história. Então, eu acho que a gente, enquanto psicanalista, é importante também a gente estudar a história, né, em qual momento eu gosto muito de estudar, assim, quando eu vou estudar Lacan, em qual momento da teoria ele estava trabalhando aquilo, né, que Lacan era aquele que estava trabalhando aquele conceito, para que a gente possa fazer essas costuras. Então, eu acho que um bom texto para começar, assim, para quem se interessa pelo tema, é Os Deslocamentos do Feminino, da Maria Rita Kell. Inclusive tem aulas dela no YouTube que são maravilhosas. Tem também essa conversa entre a Maria Homem e o Caligares no Café Filosófico, também é maravilhoso, assim. E tem meu livro também, para quem se interessar nessa relação mais da transmissão entre mães e filhas, que é O Poder Libertador de Se Amar, que eu também vou fazendo essa costura, né, um pouco de gênero com psicanálise ali também. Ai, que ótimo, obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo por estarem pelas perguntas, pela participação, pelo chat, pelo microfone. Obrigada, gente. Obrigada, Ju, de novo. Gente, muito obrigada, foi um prazer, obrigada pelo convite, Thaís, e foi uma honra estar com você, gente, obrigada mesmo.